Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre Deus no nosso trabalho. Na verdade, a gente aborda Deus na nossa vida porque nós temos uma vida só, nosso trabalho, nossa vida pessoal com a nossa família é a mesma, mas tudo é uma extensão daquilo que Deus permitiu que nós tivéssemos. Hoje nós vamos falar de um assunto que nós já começamos nos episódios passados, é o episódio número 5 agora, a fé que nasce no desespero. Pois é, a gente já falou da fé que sem ela é impossível agradar a Deus, então é o primeiro passo. Falamos que nós precisamos conhecer mais a Deus para poder honrá-lo e servi-lo e assim termos a Deus como nosso aliado na nossa vida, no nosso trabalho. Falamos que nós precisamos de Deus na necessidade, né? Quando a necessidade vem, foi a semana passada, e hoje nós vamos ver que no tempo de desespero, sem Deus, não dá só Ele para nos ajudar. E para isso, eu vou contar 3 histórias para aumentar a sua fé, para gerar no seu coração a confiança que você precisa ter em Deus. A primeira história é uma história da palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 4, não é? É uma história conhecida, não é? Conta a história de uma mulher, de uma viúva, cujo marido tinha acabado de falecer. Vamos lá, vamos ler. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu, que era o profeta da época. Meu marido, diz ela, que o servia, morreu. E o senhor sabe como ele temia o Senhor, como ele era fiel. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos, porque não tenho como pagá-lo. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem na sua casa. Olha, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem, separe-as quando estiverem cheias. E a viúva seguiu exatamente as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, disse ele. O azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, pois é, agora venda o azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos poderão viver daquilo que sobrar. Essa história é uma história singela e terrível, tempo de desespero, muita fome, aquela mulher endividada, o marido serviu ao profeta, ou seja, ele fez o melhor para Deus, e aí passa na cabeça da mulher, tá, que valeu a pena, será que valeu a pena o meu marido gastar tanto tempo servindo ao profeta? Passa um monte de coisa na nossa cabeça, não é? Quando a gente está assim, na hora do desespero, será que valeu a pena servir a Deus? Eu conheço um monte de gente que não serve a Deus e que está muito bem, a gente começa a entrar em pânico. E o que Deus pode fazer? Ela creu na palavra daquele homem, daquele profeta que falou, olha, você vai lá e faça isso. Cuidado com os profetas de hoje, que muitas vezes são mais interesseiros do que profetas. Mas naquele tempo era assim que funcionava. Ela conseguiu as vasilhas das suas vizinhas, né, das suas amigas. Então Deus usa muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor. Deus usa os recursos que estão ao nosso lado para nos ajudar a sair de situações de desespero. Então, é o que está dizendo aqui essa palavra. Quando a última foi cheia, a multiplicação parou. O que está escrito aqui é que Deus nos dá a nossa porção. Não dá menos e não dá mais, não é? A nossa oração, né, que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, dá hoje o pão que eu preciso hoje, o pão de cada dia, nos dá hoje. Ele não falou o pão do mês, o pão do ano, mas o pão de cada dia. Por quê? Porque nós precisamos aprender a depender do Senhor dia após dia. Não é fácil isso, a gente queria ter um dinheirão na conta, a gente queria ter muitas reservas e garantias, mas no reino de Deus muitas vezes funciona assim. O Senhor traz o azeite, multiplica a bênção, livra do desespero e aí acaba. A gente fica pensando, puxa, podia ser, né? Pois é. No caso aqui não aconteceu isso. Deus envia o suficiente da nossa fé também. Então, quando a gente tiver, mesmo que seja uma fé pequenininha, conforme nós já estudamos, coloque essa fé em ação.
tome uma atitude, uma postura de fé. No caso do desespero aqui, não é? Em geral, a nossa fé se multiplica. Eu já passei por inúmeras situações, eu vou contar uma hoje, de desespero e que a gente, naquele momento, a gente liga o turbo, o nitro e vira cristão de verdade. Eu vou falar um pouco mais para frente. A providência, então, neste caso, foi suficiente para o sustento, para o pagamento das dívidas e para aquela mulher e aqueles filhos cujo esposo foi fiel, ela também e os seus filhos, fiéis a Deus, foram sustentados, crendo na palavra de Deus. Então, meus queridos, quando nós estivermos no desespero e o Senhor nos trouxer uma saída que a gente não pensou, que a gente não tinha avaliado, vamos crer e vamos dar o máximo da gente, buscar todas as vasilhas que a gente conseguir, para que o Senhor nos traga a provisão e o livramento que Ele tem para nós. Segunda história. Bom, antes da segunda história, tem um texto bacana de um rei chamado Asa, que foi cercado por um grande exército. Existem várias histórias dessas, Josafá, Ezequias. Esse aqui é o de Asa, que é em 2 Crônicas, capítulo 14. E lá tem um texto, quando ele ora a Deus, no desespero dele, ele fala assim: Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vamos contra essa multidão que nos cerca. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse texto é fantástico, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Porque nada é para Deus ajudar o fortão e o que não tem nenhuma força, a tiazinha e o poderoso, o que tem pouco e o que tem muito. Deus é o Deus do impossível. Ele não mede as nossas forças, ele vem nos ajudar se humildemente nos colocamos diante dele para clamar por socorro. E aqui ele fala: em ti confiamos e no teu nome nós vamos contra essa multidão. Então, quando nós chamamos o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, quando nós chamamos o nosso Deus para estar ao nosso lado, nós passamos de minoria para maioria. O Senhor é conosco, então nós prevaleceremos. Não prevaleça contra ti o homem. Essa oração tem que estar gravada. Escreva num post-it, pregue no seu espelho, né? Ponha lá no seu escritório para que você se lembre desse texto. Que para Deus nada é ajudar o que tem muita ou o que tem pouca força. Se a gente vem humildemente e fala: Senhor, eu sou pequeno, preciso de ti, as minhas forças são pequenas diante da necessidade e do desespero, o Senhor vem nos atender e nos socorrer. Segunda história muito linda, conheci um homem, esse homem é nordestino, veio para São Paulo tempos atrás tentar a sorte. Chegou aqui, ele encontrou um emprego cimentando postes, trabalhando na construção civil. Depois de um tempo, resolveu voltar para a terrinha porque ele falou: olha, em São Paulo não vai ter nada para mim. E chegou lá, tinha menos ainda, não é? Um belo dia, a sua mamãe querida, né? A minha mamãe tem 95 anos, vai fazer 96, mulher de oração, que já me ajudou tanto. Hoje estive em sua casa, querida, serva de Deus. A mamãe do Adilton, é o nome dele, teve um sonho. E ela chegou para o seu filho e falou: olha, você vai e faça pãezinhos. Ele nunca tinha cozinhado, nunca tinha tocado num fogão. Faça pãezinhos e você vai ser bem sucedido. Ele pensou, a mamãe enlouqueceu, bom, mas vamos fazer o que a mamãe falou, é serva de Deus, é melhor não mexer. Foi até a vizinha, pediu R$10 emprestado, comprou um pouquinho de farinha e fermento, fez a primeira fornada e queimou tudo. Queimou toda a fornada daquela forminha que ele botou lá no fogãozinho da casa dele. Aí ele falou: cara, minha mãe tá doida, eu tô louco, eu tô aqui fazendo um negócio que eu não sei, não é por aí e tudo mais. E encontrou com a mamãe. O que a mamãe falou? Querido, você vai fazer o que Deus mandou. Vai fazer o que a mamãe está falando. Ele falou: tá bom, vai. Aí ele tentou uma segunda fornada. Queimou menos. Ele foi, saiu com os pãezinhos, foi vendendo na cidade e vendeu tudo. Na época, na cidade que ele vivia, havia uma construção de um hospital, não é? E o Adilton teve a ideia, falou: quer saber, eu vou até lá oferecer para os operários, trabalhadores, talvez eles queiram comprar.
e ele, aos poucos, conseguia vender a cada dia toda a sua produção diária de pãezinhos, e isto foi aumentando, não é? E alguns meses se passaram, não é? Alguns anos. O Adilton montou uma padaria industrial. O Adilton montou um pequeno supermercado. E num concurso que houve entre as cidades daquela região, ele foi eleito o melhor padeiro da região. Não é lindo? Eu visitei o estabelecimento do Adilton lá no sertão do Piauí. Top! A sua padaria profissional com equipamentos que ele comprou, top! A sua linda casa, num terreno de aproximadamente uns 800 metros quadrados, uma casa de 2 andares, top! Sabe quem é isso? Quem é esse? Esse é o nosso Deus, que faz com que a gente comece com o pãozinho, com a promessa, com a fé, com o grãozinho de mostarda. Eu vi isso e chamei um dia o Adilton para falar para a minha empresa. Nós estávamos tendo um evento lá na região e foi o Adilton e deu esse testemunho fantástico de fé, de confiança, de multiplicação, de livramento no desespero. Nosso Deus é maravilhoso. O que eu quero dizer para você, meu querido, antes de contar a terceira experiência, é que tempos de desespero forjam cristãos de grosso quilate. São os forjados no fogo. Não é fácil, ninguém quer passar por isso, mas muitas vezes Deus permite, como Ele é fiel, Ele carece que nós abramos o nosso coração para podermos crer nele na intensidade que nós vamos precisar na nossa vida. E aí, confiando nele, conseguimos o livramento e a sua bondade. Vou contar a terceira experiência que aconteceu comigo, que ela é fantástica. Eu dirigi uma igreja no interior de São Paulo e havia um casamento que eu tinha que fazer. E eu morava num outro lado do interior de São Paulo. E eu tinha um apartamento aqui na cidade de São Paulo. Eu vim do interior, o casamento era às 6, eu saí depois do almoço, cheguei aqui umas 3, 3:30 para tomar um banho, botar um terno e ir para o interior fazer esse casamento super importante de um casal muito querido com quem tenho contato até hoje. Quando eu cheguei aqui no meu apartamento, eu esqueci a chave do apartamento. Então eu cheguei no apartamento e eu não tinha chave para entrar. Se eu voltasse para minha casa do interior, não ia dar tempo de eu fazer isso, voltar e depois ir lá para o interior. Se eu fosse comprar um terno, um negócio, não ia encaixar. O que eu podia fazer? Aí tentei achar um chaveiro aberto, falei com o zelador, não conseguia. A porta do meu apartamento era uma porta dupla, assim, de entrada, que eu chacoalhei, eu fui, tentei arrombar, fazer de tudo. Fui na porta de serviço, tentei. Uma hora eu parei na porta do apartamento e falei, Senhor, Tu sabes, eu tenho que fazer, eu estou desesperado. Eu tenho que fazer esse casamento, é um casal querido, a sua família inteira vai estar lá, eles vão ouvir a palavra de Deus. E eu falando, eu comecei a clamar, e eu clamei, Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta. E quando eu clamei, Senhor, abre essa porta, eu ouvi um barulho, clique. E eu empurrei com o dedo e a porta abriu. Talvez eu tenha chacoalhado tanto aquela porta que caiu lá aquela tramelazinha, ou não sei. Eu sei que aconteceu exatamente no momento em que eu clamei, Senhor, abre essa porta, eu estou desesperado. E aquele clique abriu a porta. Meu coração bateu, fiquei todo arrepiado. Falei, Senhor, Tu estás aqui, Tu estás nesse negócio. Corri, tomei um banho, entrei no carro, fui para o interior sabendo que Deus ia fazer algo naquele casamento. E fez. Foi uma bênção. Deus operou no pai da noiva. Depois, alguns meses depois, eu batizei o pai da noiva lá na Serra da Cantareira, num rio que chovia sem parar. Nós entramos no riozinho, eu batizei aquele senhor. E Deus fez o seu milagre. Meu querido, o que eu quero dizer? Você pode estar passando por um momento de desespero, uma porta trancada que não se abre. Pode ser que você não tenha recurso para pagar a dívida e que os seus filhos estejam sendo comprometidos. Ou pode ser até que você esteja como Adilton, perdido, sem saber para que lado você vai. O que eu sei é que no desespero o nosso Deus age, porque Ele é grandioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E agora eu quero orar pela sua vida. Senhor amado, o Senhor conhece o momento que nós estamos vivendo, eu e estes que estão assistindo.
que esses testemunhos, esta tua palavra poderosa que não volta vazia, penetre nos seus corações e possa então, Senhor, extrair daí aquela fé pequenina que eles precisam agora, para sair como adulto do zero, do nada, do sertão, e se transformar num grande padeiro, num grande dono de supermercado, num grande dono de padaria. Que o Senhor possa então abençoar o seu coração, que o Senhor multiplique o azeite da botija, Senhor, e que os teus filhos possam encher os azeites todos, para que possa ser isto, Senhor, sustento e pagamento das dívidas, porque o Senhor não quer que nós devamos nada para ninguém, não é? A tua palavra diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, não é? Com que nós recebemos, né, do Pai. E, Senhor, que também, Senhor, essas portas se abram e, Senhor, venham vidas a te conhecer pelo testemunho desses que estão ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, eu invoco a tua bênção, o teu poder sobre as suas vidas e que eles possam, sim, te conhecer de perto, Senhor. Saber que o Senhor é o Deus do tempo do desespero, da necessidade, um Deus que se agrada quando nós nos aproximamos de Ti e cremos que o Senhor é bondoso, Senhor, e que possamos Te conhecer mais e mais, para que possamos, Senhor, usufruir da Tua presença, daquilo que a Tua palavra promete. E é isso que eu clamo em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Amém. Meu querido, esta palavra que o Senhor preparou hoje, se você gostou, curta aí. Se você quer se inscrever no nosso canal, se inscreva para receber uma palavra de fé, uma palavra de fortaleza para a sua vida, para o seu trabalho, para que você possa ir em frente com as bases sólidas de fé, para que você cresça e você possa alcançar tudo que o Senhor tem prometido para a sua vida, tá bom? Compartilhe esses testemunhos, essa palavra com seus amigos, seus conhecidos, para que muitos conheçam a palavra de Deus e sejam alcançados pela sua bondade, em nome de Jesus. Deus o abençoe, Deus abençoe a sua semana. Amém.